Isto começa logo, a questão da família, de nascimentos, começa logo, curiosamente estamos na antevéspera de umas eleições europeias, alguém falou da questão demográfica? Ninguém. Na Europa odeia-se a palavra família. A palavra família não aparece em nenhum tratado na União Europeia. Aparece a moeda 1000 vezes, aparece os orçamentos, aparecem as energias, renováveis ou não renováveis, aparecem os tamanhos das gaiolas, dos canais, dos periquitos, mas não aparece a família. Ou seja, nos corredores de Bruxelas a palavra família é quase por escrita, falar da família é quase uma maldição. Não é por acaso que a Europa é o continente que, com grandes e notáveis aspectos positivos, mas demograficamente é o continente doente. Ao contrário, por exemplo, não digo já da Ásia e da África, mas, por exemplo, da própria América, quer do Norte, quer do Sul, quer do Centro. E por isso hoje falar de família é um ato relativamente insurreto. É uma insurreição. É falar contra a corrente. É um ato de resistência também, se quisermos. E sobre isso, eu acho que há coisas que são relativamente, permitam uma expressão excessiva, mas não será a melhor, mas permitam-me dizer, são quase repugnantes. É quase repugnante na Europa pagar-se menos pelo nascimento de uma criança que pelo abate de uma oliveira. Mas é verdade. É quase repugnante em Portugal uma família poder deduzir por ano à coleta do seu IRS por cada filho muito menos do que o Estado paga de uma licença por aborto voluntário. Eu costumo perceber porque é que há umas dessas questões que parecem tão meridianas de clareza e de prioridade, não é? Que, com todo o respeito por situações, mesmo que não concorde, tem que respeitar e devemos ser tolerantes, até porque nunca sabemos o suficiente para ser intolerantes, como alguém dizia. O que é certo é que isto são dois exemplos, podia dar mais desta discrepância, que é uma discrepância não é apenas jurídica, é uma discrepância social, é uma discrepância de mentalidades, porque uma sociedade, hoje a sociedade, também a sociedade portuguesa, revolta-se com minudências. Nós vemos todos os dias isso, nos noticiários, com coisas que não têm importância nenhuma. E é incapaz de se organizar para se revoltar contra questões que são substantivamente indignas da pessoa humana. E da sociedade. E da vida também. Bem, o que é certo é que um filho é um bem público, além de ser, obviamente, um produto de amor e portanto, uma família, é também um bem público. Ou, como se diz em economia, também tem externalidades positivas. São uma coisa sagrada. Tem externalidades positivas. Ou seja, um filho de uma família é importante não só para essa família que tem o filho, como é um bem para a sociedade em que essa família e esse filho vão estar inseridos. E é assim que temos que ver a questão justamente, por exemplo, ainda há pouco o Sr. Padre estava a referir do inquérito, dizendo que as pessoas têm 1,03 filhos. Esta coisa das porcentagens dos filhos faz muito para os déficits orçamentais, não é? 1,03%, aqui não é por cento, mas... pensam vir a ter no máximo 1,77, portanto já há aqui uma discrepância, e desejariam ter mais que 2 filhos, 2,31, ou seja, renovariam pelo menos as gerações, o que era certamente significativo. Em Portugal, a renovação das gerações faz-se à volta de 2,1 filhos, tecnicamente por 2 razões, não é? Já agora, só uma questão de pormenor, o rodapé, certamente já foi aqui dito, mas
porque em princípio bastariam 2 filhos para substituir os pais, não é? Mas 2,1 em Portugal porquê? Não, há países em que é 2,7 e 2,8. 2,1 em Portugal, o 0,1 é para compensar o efeito demográfico de que em cada 100 crianças que nascem, 52 são rapazes e 48 são raparigas, portanto não há 50-50, e portanto, para compensar isso tem que ser um bocadinho mais que 2,1, enquanto os rapazes não puderem ter filhos, obviamente. E a outra situação é para aquelas situações relacionadas com mortalidade infantil, ou seja, o ato contra a natura de o filho falecer antes dos seus pais. E aí estamos muitíssimo bem. Certos pontos, a mortalidade infantil em Portugal, por exemplo, quando eu nasci, a mortalidade infantil, ou seja, o número de nado-vivos que morrem no primeiro ano de vida, era de cerca de 75 em cada 1000. Quase estou aqui por acaso, não é? Porque a percentagem de não estar já era relativamente elevada, era 7,5%. E agora é 3 qualquer coisa por 1000. Portugal é dos países que, nesse aspecto, fez tem um desenvolvimento notável e que, apesar de tudo, é o elemento que atenua a quebra da natalidade. A quebra da natalidade que tem a ver com vários fatores que funcionam em cadeia, não é? É porque nasce-se menos, por sua vez, esses que nascem menos, quando forem potenciais mães e pais, são menos. Portanto, é um processo que se autoalimenta, acrescido um fator que é quem tem filhos tem mais tarde. Hoje a mulher tem praticamente o filho muito perto dos 30 anos, quando há 40 anos andava entre os 24 e os 25 anos. O primeiro filho. Bem, principais, e com isto vou terminar, algumas medidas que podiam ser tomadas. Eu classifico as medidas em vários grupos. Primeira medida, medidas financeiras. Sinceramente, eu não acredito na eficácia das medidas financeiras. Ou melhor, acreditaria, por exemplo, se nós tivéssemos a possibilidade que a Alemanha teve de, há anos, ter instituído um subsídio de 25.000 euros a cada criança que nasce. Mas nós não somos a Alemanha. E, portanto, eu não acho que alguém tenha mais filhos por ter um abono de família de 24 euros ou de 32, ou de 41, ou de 37. Isso é muito bom do ponto de vista social, obviamente, mas não é isso, em meu entender, que faz que haja mais nascimentos, enfim, pelo menos a via monetária com limites, e nós teremos sempre limites, porque somos um país relativamente escasso de recursos. Aí direi que pode ajudar, mas não em si, não é um elemento determinante. Mais determinante é, e aí sim, as políticas públicas que possam favorecer a melhor partilha de tempos e de responsabilidades entre a atividade familiar e educativa e a atividade profissional, das carreiras que as pessoas têm todo o direito de ter. Também Portugal evoluiu, e apesar de tudo, razoavelmente bem. Hoje o número de instituições de acolhimento de crianças, de creches, de infantários, lactários, é incomparavelmente maior do que há umas décadas. Isso é muito positivo. Ainda tem que aumentar a cobertura, curiosamente, a meu entender, sobretudo nos grandes centros urbanos. Por exemplo, eu acho que sou favorável a que, sobretudo empresas que são estabelecidas já com uma certa dimensão, que possam novamente ter estruturas de acolhimento para os filhos dos trabalhadores, como existiu, aliás, há muitos anos, embora disseminadamente, não disseminadamente, melhor dizendo, mas, por exemplo, voltando à Europa, porquê é que o Fundo Social Europeu não financia este tipo de oportunidades e de possibilidades por parte das empresas? Porque se o Fundo Social, ele chama-se social. Ora, ele é sobretudo para suportar a ideia de um Estado que garanta, já não o pleno emprego, que isso é impossível, mas que garanta as maiores oportunidades de emprego e de escolhas, e que garanta o chamado Estado Social. Para isso, o elemento estruturante é a demografia. Portanto, é investir
uma expressão que eu não gosto muito de dizer, mas é investir a montante para chegar a um resultado melhor.